Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje falarei um pouco sobre desenhos gestuais, atendendo a uma enquete que fiz na comunidade do YouTube. Obrigado a todos que curtiram e votaram para a realização deste vídeo. Bem, quando comecei a desenhar, eu gostava muito de assistir animes, como Naruto, Luffy, Bleach, Attack on Titan, e pensei como seria bom aprender os fundamentos. Os animes e os mangás que li e assisti me deixaram inspirados, o que me deu vontade de pegar um lápis e começar a rabiscar. E então, eu queria desenhar os personagens que via. Eu queria fazer minhas próprias histórias, meus próprios mangás e animes. Então tudo que eu queria era desenhar meus personagens favoritos como Naruto, Kakashi, Monkey D. Luffy, o Light Yagami, Saitama. Então, aprendi que para aprender a desenhar, temos que parar de permitir que nossas mentes vejam o mundo inconscientemente. E temos que começar a desenvolver o olhar de um artista. E o que isso significa é que temos que parar e ver, começar a olhar cada detalhe, olhar cada centímetro, aprender a ver os movimentos que podemos realizar. Então, vamos começar. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês um pouco sobre desenhos gestuais, abordagens dinâmicas e expressivas para desenhar a figura humana, mas isso também serve para estudar sobre os movimentos expressivos da anatomia e movimentos dos animais. A propósito, se você é novo por aqui, peço que já deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho, e compartilhe esse vídeo com um amigo que ame desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para poder ajudar a todos que amam desenhar e queiram aprender mais. Se você quiser melhorar seu desenho de figura, ou desenvolver um estilo expressivo próprio, mais natural de desenhos, através do desenho de figuras, eu gostaria de compartilhar meu processo e estudos, para desenhar alguns desenhos de linhas de ação do corpo. Aconselho a todos que cronometrem seu tempo de desenho, para cada desenho de figura. Faça um rascunho de gesto, tentando desenhar em 1 ou 2 minutos de tempo, e tente diminuir esse tempo. Essa prática irá te fazer ficar mais habilidoso no desenho, e desenvolverá seu raciocínio, para visualizar mais rápido as imagens, como uma memória fotográfica daquela imagem visualizada. Faça desenhos ou esboços bem rápidos, sem detalhes, apenas rabisque o que você vê. Essa é uma ótima forma para você aprender a desenhar sozinho ou do zero. Existe por aí vários sites que têm fotos para estudo de desenho, sobre anatomia e poses gestuais. Um deles é o Pinterest. Lá, você encontra todo tipo de fotos para estudos e desenhar. Tente encontrar uma boa pose para desenhar. Minha primeira dica é: quando você for fazer um desenho gestual, é tentar fazer o desenho o mais rápido possível, e colocar toda a pose de uma só vez em sua folha. Isso é a chave do desenho gestual, para identificar ou ver a figura como uma unidade, e tentar obter toda a impressão de toda a unidade na folha. Obviamente, a maneira mais fácil de fazer isso é com algo como uma linha de ação, mas a linha de ação não precisa estar correlacionada à figura de todo o desenho. Você sabe que pode usá-las apenas como um ponto de partida. Sempre procure descrever o volume ou aquela torção. No trabalho de linhas, é sempre bom usar de movimentos circulares, buscando formas e volumes, tentando descrever toda a pose, e não a anatomia em si. Oi! Se você estiver gostando do vídeo, já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para poder ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda a todos os artistas iniciantes.
Foque no gesto que o corpo está buscando para os movimentos. Minha segunda dica é: sempre tente desenhar através das formas, e evite desenhar os contornos, ou desenhar a figura como uma silhueta, pois muitas vezes o desenhista iniciante usa uma linha de gesto, mas use-a apenas para desenhar o que vem como contorno. Eu recomendo que você tente seguir as que passam pelo corpo, bem como as linhas que contornam as bordas. Quando você desenha linhas que obviamente, às vezes você pode ver formas esqueléticas ou musculares, mas também pode desenhar a direção dos braços e pernas. Você sabe que essa é uma boa maneira de desenhar linhas que ajudam muito a descrever o peso e o volume. Minha terceira dica é: lembre-se que para poses de gestos curtos, tente pensar na forma de desenhar e capturar o movimento, pois o corpo é construído para o movimento, e realmente, se você pensar bem, cada parte da figura se conecta com o propósito de se mover. Então, se você pode capturar o movimento através do seu trabalho de linha, então, acho que você pode ir muito longe para adicionar vida e energia a seu desenho, em vez de apenas torná-lo como uma imagem estática. Então pense no movimento em suas linhas. Mesmo que a imagem de referência que você está olhando esteja estática, você ainda pode detectar a tensão, força, equilíbrio e qualidades dinâmicas na pose. Fazer algo de imaginação ou invenção para uma experiência é porque realmente é a melhor maneira de saber se você aprendeu alguma coisa realmente. Se você consegue se lembrar de qualquer forma, sem ter uma referência real, é assim que você tem a certeza de que aprendeu. Vocês podem pensar na linha de ação como uma habilidade que todos os ilustradores e animadores usam para fazer poses de ação em seus personagens. Linhas de ação mais viva mostra a direção da maior força ou movimento liberado do corpo, deixando seus personagens mais naturais. Bem, pessoal, espero ter ajudado a todos, e se gostaram desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe este vídeo com um amigo que esteja aprendendo a desenhar, e ajude a nossa comunidade a crescer, para poder ajudar a todos que amam desenhar, e queiram aprender mais, pois somos uma comunidade que ajuda todos os artistas iniciantes. Até o próximo vídeo!